Novos vilões foram revelados no mais novo capítulo, o quarto, do mangá de Boruto Tubular Vortex. 4 novos personagens foram apresentados, sendo que um deles é uma cópia descarada do Sasuke, sendo revelado também o destino do Uchiha e daqueles que foram pegos pelos Tsumeakas do Koji e transformados em árvore. Na realidade, aconteceu muita coisa nesse capítulo, mas nesse vídeo vamos nos concentrar nesses novos personagens. Então, se possível, já deixa o like aí para dar aquela força pro canal e também se inscreva se você ainda não é inscrito. Mas dando continuidade aqui, nesse capítulo, o Boruto finalmente conseguiu chegar naquela dimensão onde o corpo principal do Yubi estava guardado. E o mais interessante é que ele chega nessa dimensão usando o Hiraishin no jutsu do Minato. Mas isso eu vou falar num outro vídeo. O Boruto então chega do lado do Koji e percebe que o corpo do 10 Caudas havia sumido, sendo que há pouco tempo atrás ele estava lá. E aí do nada um novo personagem muito parecido com o Bug aparece, tendo um Rinnegan e uma aparência bem inusitada, atacando o Boruto repentinamente, que então diz que aquele cara não era o Bug e que ele era chamado de Shinju, ou Árvore Divina, pelo menos uma forma de variação. Outros personagens também vão aparecendo, como uma garota, um homem misterioso voando nos céus e um outro encapuzado que depois descobrimos que tinha a mesma aparência que o Sasuke, tendo o Rinnegan e usando até Chidori. O Boruto então diz que todos que foram transformados em árvores estavam relacionados com isso. O cara misterioso então que estava voando diz que eles eram a Shinjo e que originalmente o seu papel era produzir o fruto de chakra depois de absorver todo o chakra que já existiu no planeta, e que esse era o seu propósito e instinto original. Mas que agora que eles foram alterados pelo Koji, eles possuíam um ego, não sendo mais uma simples árvore que proporciona um fruto, mas seres sencientes que agora estão tendo suas próprias vontades, tanto que posteriormente esse mesmo ser diz que pela consciência deles terem despertado recentemente, sua curiosidade e o desejo por conhecimento estavam superando o seu instinto natural de devorar um Otsutsuki, no caso Boruto. E falando mais profundamente sobre esses seres, fica nítido que se trata realmente do próprio 10 Caudas, mas numa forma diferente. Isso porque a garota que foi criada diz que o Koji sempre foi patético daquele jeito, sempre sendo usado por alguém, o que deixa claro que ela já tinha um conhecimento prévio do Koji, e vendo que o Koji tomou conta do Yubi por anos, inclusive lá na época da Cara, isso faz sentido. E pela fala do ser misterioso sobre o que eles eram originalmente, no caso na forma de árvore divina, e que agora eles tinham consciência e desejo por conhecimento por conta da alteração do Koji, fica claro que se trata do próprio Yubi evoluído numa forma completamente nova. E sobre cada um desses novos seres, vimos que um se parece muito com o Bug, o outro com o Sasuke e a outra com a Moeg, sendo que essa personagem que se parece com a Moeg, principalmente a parte ali do cabelo, usou uma técnica idêntica à que a própria Moeg tinha usado no Amado quando ele chegou em Konoha, e visto que o clone do Sasuke usou até Chidori, além da aparência idêntica, fica nítido que provavelmente a Moeg também foi presa numa árvore, até porque o Boruto confirma que todos que foram transformados numa árvore estavam envolvidos. Agora a pergunta que fica é qual o critério usado pelo Yubi para se transformar nesses seres específicos. No caso do Sasuke é até compreensível, pois ele é um Uchiha com um chakra de muita qualidade. A Moeg é um pouco difícil de entender, mas no infobook do 4º volume do mangá de Boruto é dito que a Moeg surpreendentemente é capaz de usar o Mokuton. Então eu não sei se isso seria um bom motivo para o Yubi ter esse interesse maior no seu chakra. Já sobre o Bug, bom, ele nunca demonstrou qualquer habilidade interessante, mas sabemos que ele é um cientista bem inteligente. Fora isso, não temos qualquer outra informação, porém vimos que já deve fazer um tempo que o Sasuke virou árvore, no mínimo mais de um ano. O Bug também já deve ter virado uma árvore há um certo tempo, pois estava na mesma dimensão do Koji, e no capítulo anterior a gente viu que ele estava já transformado. Já a Moeg, a gente não sabe se aconteceu alguma coisa com ela há algum tempo atrás, que ninguém sabe, ou se ela acabou virando árvore nessa última invasão do Koji a Konoha. Já sobre o cara que parece o líder, ele lembra muito a vibe do Jigen. Tem uma fala do Boruto onde ele diz que aquele cara não era o Bug, apesar da aparência bem parecida. Então, na minha opinião, o que pode estar acontecendo é o seguinte: basicamente
basicamente todo mundo que virou árvore teve o chakra absorvido para o corpo principal. Isso vai de encontro com o que o Boruto fala de que todos os transformados estavam envolvidos, e também faz sentido alguns deles se parecerem exatamente como as pessoas que estão presas, usando as mesmas técnicas. E aí o que eu acho que o Jubi pode ter feito é se aproveitar dos chakras que mais interessavam dentre as pessoas presas, como o do Sasuke, mas não gerando uma cópia exata, e sim juntando tudo, criando um ser completamente novo, apesar de ter várias características parecidas, basicamente usando, no caso do Sasuke, ele como base, mas talvez o Sasuke tenha bem mais habilidades do que ele apresentou. Talvez não seja apenas as habilidades do Sasuke, não seja restrito apenas ao arsenal do Sasuke, talvez ele tenha bem mais recursos. Isso explicaria um deles ser igual ao Bug, mas ter habilidades que o Bug nunca demonstrou, além de que a gente ainda não sabe se essa cópia do Sasuke, como eu falei, não tem mais habilidades novas, que o próprio Sasuke não mostrou. Na minha visão, esses três são cópias das pessoas mais, digamos, interessantes, talvez, que foram presas com alguma característica especial que o Jubi se interessou, e esse homem misterioso que estava voando talvez possa ser a parte principal do corpo do Jubi. Por isso que ele fala com tanta propriedade, parecendo realmente o líder e tendo essa vibe de superior, assim como o próprio Jigen tinha, não parecendo com ninguém que foi mostrado sendo preso numa árvore. O que a gente também tem que entender, cara, é que provavelmente não existem tantas pessoas assim excelentes ou fora da curva que foram presas na árvore pro Jubi talvez ali pegar como base, porque a gente viu que talvez a pessoa mais extraordinária que tenha sido presa seja realmente o Sasuke. Então por isso que eu não acho loucura, por exemplo, caso a Moeg tenha sido presa, ela ser usada como ali uma base pro Jubi fazer um ser próprio. E como a gente viu, eles são bem poderosos, conseguindo deixar o Boruto em apuros e apenas um deles dando trabalho, forçando-o a recuar. Então sim, eles têm nível Otsutsuki, o que, galera, não é uma surpresa, chakra é tudo nesse universo, e eu já fiz um vídeo falando do Jubi e teorizando sobre a sua verdadeira natureza, e vimos que o Jubi tem em sua linhagem o Rinnegan, além de ter essa capacidade de absorver chakra, sendo um dos seres mais poderosos desse universo. Agora vimos que ele conseguiu ganhar consciência e usar todo o seu poder de forma inteligente, já que o Jubi é uma grande massa de chakra, uma quantidade colossal de chakra, provavelmente não tendo limite para evolução. Inclusive uma fala do Kashinkoji nesse capítulo deixou uma coisa muito clara: se eles conseguirem devorar o Boruto, um Otsutsuki, o mundo acabou, pois a árvore divina principal seria formada, sugando toda a vida do planeta. Por isso o Kashinkoji questiona o Boruto se ele queria destruir o planeta, ou então não, talvez caso eles consigam devorar o Boruto nessa atual forma, eles possam conseguir evoluir de uma forma nunca vista antes. Quem sabe não gerando um fruto de chakra como a versão alternativa deles, né, no caso a versão que era só uma árvore sem ter consciência, e isso também seria uma catástrofe, já que a gente já viu que apenas um desses seres eram bem poderosos. Imagina se eles evoluírem ainda mais. Mas enfim, mano, deixa sua opinião aí nos comentários, e também não se esqueça de se inscrever no canal para você acompanhar os próximos vídeos e também deixar o like, porque isso ajuda muito. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou!